Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, esse é um vídeo que eu quero gravar já tem um tempo. É um vídeo dando alguns conselhos, 13 no caso, na verdade 12, depois eu vou explicar um pouquinho porque que o título de 13, para quem está começando a ler quadrinhos ou para quem pretende começar a ler quadrinhos. E por que eu pensei nesse vídeo, né? Porque eu sei que às vezes a gente chega no começo, a gente fica um pouco perdido, a gente não sabe muito bem e tem alguns toques que podem ajudar. Claro que as pessoas são diferentes, essas dicas não são absolutas, aproveite essas dicas de acordo com a sua realidade, mas quem sabe, né? Tem aí 25 anos praticamente lendo quadrinhos, então já acumulei uma certa experiência de acertos e erros em relação a esse hobby. Bom, o título fala de 13 conselhos, mas eu darei 12 porque eu espero que o 13º seja dado pelos inscritos do canal. Isso mesmo, você que já lê quadrinhos há mais tempo ou até que está começando, tem uma dica para dar para quem porventura precisa dessa dica, né? Bota aqui nos comentários do vídeo, diz assim, cara, pô, essa é a dica, fiz assim, deu certo, fiz assim, deu errado, acho que vai ser legal pra galera. Mas vamos lá, vamos então às minhas 12 dicas, meus 12 conselhos, né? Primeiro, né? Você está chegando em um continente inexplorado. É normal se sentir perdido. É bem normal. Bom, uma pessoa ela pode chegar aos quadrinhos de diversas formas. Às vezes foi no cinema, viu um filme, curtiu e resolveu querer ler mais sobre aquele personagem. Passou na banca ou numa livraria, viu um quadrinho que chamou a atenção. Um amigo falou alguma coisa, a pessoa pode chegar por vários caminhos, né? E ela chega e se empolga e quer ler mais, ela fala, caramba, né, cara, agora tem um monte de coisa aí, como é que eu fico, né? Como é que eu fico diante desse universo? Gente, você está descobrindo toda uma forma de arte, tem muita produção, muitos quadrinhos já feitos, assim, muita coisa já produzida, não é algo que se descubra ou que se domine da noite para o dia. Coisas que são óbvias para outros não vão ser óbvias para você e não tem problema nenhum com isso, não tem problema nenhum com isso. Com o tempo você vai se situando, o que importa, a meu ver, é que a experiência seja agradável, né? Que esse caminho de descoberta, inclusive o lidar um pouco com essas confusões, seja algo agradável. Então, inclusive hoje, você tem até mecanismos aí, tem a própria internet, fazer às vezes a pesquisa no Google, perguntar num grupo de quadrinhos no Facebook, perguntar num canal alguma dúvida, aqui no Ministério dos Quadrinhos mesmo, se a gente puder ajudar tanto eu quanto inscritos aqui no canal, tenho certeza que vão ficar assim bem contentes em ajudar. Bom, como eu disse, o que importa é o caminho ser agradável, não se incomode tanto de ficar perdido nesse início. Segundo conselho, né? Não se incomode de gostar de histórias que outros acham ruins ou de não gostar de histórias que outros acham boas. Por que eu estou dizendo isso? Não é incomum quem está começando procurar, sei lá, resenhas de materiais para descobrir quais são os melhores quadrinhos. E aí a pessoa vai ler aquele quadrinho que foi resenhado e comentado com muita empolgação e ela vai lá e se decepciona, não acha aquilo tão legal. Ou então ela lê um quadrinho e vai ver a resenha e a pessoa bateu muito naquele quadrinho. E aí tem várias reações. A pessoa se sente burra, essa é uma reação comum. Outra reação também é, não, esses críticos eles só querem aparecer. Cara, às vezes não é nenhuma coisa, nem outra. Essa diferença de visões, de posições frente a uma mesma obra, ela pode acontecer por vários motivos. O primeiro deles é o gosto, né, que tem um quê de subjetividade. Mas não é só isso, às vezes tem a questão do domínio da linguagem, às vezes do entender um pouco o contexto no qual aquela obra foi produzida, de já ter acumulado leitura e aí aquela obra soa de outra maneira. Não tem problema, assim, não necessariamente, sei lá, é querer aparecer ou você é burro, não é isso, né? Na verdade, são perspectivas de leituras diferentes, feitas em momentos diferentes da trajetória de um leitor. Então, não tem problema. É claro que às vezes a pessoa vai ler um quadrinho experimental, ela fica perdida. Eu lembro, por exemplo, eu li um filme, sei lá, vou chamar de experimental, mas quando eu vi Cidadão Kane, eu gostei do filme, mas eu não entendia todo o alvoroço em torno do filme, porque eu não entendia o contexto e as rupturas que aquele filme provocou na época. Então, assim, ou seja, eu estava lendo sem levar em conta um monte de coisas.
vendo o filme sem levar em conta um monte de coisas. E assim, isso acontece, então não se incomode, sei lá, você tá lendo o teu Deadpool e a galera tá metendo o pau no Deadpool, e não tem problema também, você tá gostando do Deadpool. E tem histórias que às vezes a galera também bate um pouco no Deadpool, mas ele tem histórias boas que eu particularmente acho boas. Mas assim, não liga tanto para essa situação. Como eu disse, né, o que importa é que a experiência seja agradável. Curta a leitura. E tem vezes que a lógica da internet atrapalha, que separa tudo numa espécie de maniqueísmo. Ou é um clássico absoluto ou é uma absoluta porcaria. Gente, não é bem assim, né? As coisas às vezes têm seus tons de cinza. Terceiro conselho, vá aos poucos. Isso mesmo, né? Às vezes a gente chega com uma empolgação danada e tenta começar a ler tudo, só que tem dois fatores aí que às vezes complicam a equação. Tempo e dinheiro, né? A gente não tem dinheiro para ler tudo e a gente tem outros hobbies, né? Ou então a gente não tem tempo para ler tudo e tem outros hobbies, outras obrigações, deveres da vida, né? Então, assim, vá aos poucos. Eu conheço várias pessoas que começaram comprando tudo, tentando ler tudo e logo depois pararam. Não duraram 3, 4 meses lendo quadrinhos, né? Eu penso que para mergulhar de maneira intensa no universo dos quadrinhos é mais importante ter a leitura continuada. Ler sempre é mais importante do que ler muito, porque quem lê sempre, um dia vai ter lido muito. Então, segue esse caminho aí com tranquilidade. O quarto conselho, ele parece contraditório com o terceiro, mas ele não é, eu vou explicar. O quarto conselho é explore. Os quadrinhos são uma linguagem. E todo tipo de história pode e é contado em quadrinhos. E é legal descobrir isso. Por exemplo, talvez você tenha chegado nos quadrinhos pelo caminho dos super-heróis, ou sei lá, pelo caminho da Marvel. Pô, pode ser legal dar uma explorada na DC, dar uma explorada na Vertigo. Mas assim, às vezes você só lê quadrinhos de super-heróis desse contexto norte-americano. Pode ser legal ler um Bonelli um dia, sei lá, se aventurar num terror tipo Dylan Dog, tipo Dampir, ou sei lá, também ler um quadrinho franco-belga, mas espera aí, eu tenho que ir aos poucos e explorar. Sim, dá para fazer as duas coisas, sei lá, você faz nos 80, 20%, né, 70, 30, 70% daquilo que você já está um pouco mais habituado e 30% explorando. Às vezes se você encontra um crítico, sei lá, um youtuber ou um blogueiro, ou sei lá, algum jornalista especializado que você vê que o gosto se identifica com o seu e às vezes você pega dicas dele. Então, são caminhos, né? São caminhos, assim. E às vezes talvez você fique um tempo explorando um gênero, um tempo explorando um personagem. Bom, quarto conselho foi esse. O quinto é não se intimide com a cronologia. Esse vale mais para os quadrinhos de super-heróis, porque você não vai começar lendo, sei lá, Action Comics número 1, onde apareceu o Superman pela primeira vez, e ali todos os quadrinhos da década de 30, década de 40, 50, 60, até chegar até hoje. Gente, isso não vai acontecer, ou se acontecer, vai acontecer com raríssimos casos. E não tem problema nenhum com isso. Pensa na vida real. Quando você conhece uma pessoa, para se relacionar com ela, você não tem que conhecer toda a história em detalhes. Às vezes você vai criando intimidade e vai conhecendo o passado. Isso com os personagens também acontece algo análogo, né? No geral, é possível entender as histórias sem saber todas as referências do passado. Até porque as editoras querem que as histórias sejam compreendidas hoje. Inclusive, há pontos de entrada, fases, arcos. Claro que há autores como Jonathan Hickman que eles criam histórias que nós devemos acompanhar desde o começo. É difícil pegar uma história de Jonathan Hickman pelo meio, mas ainda assim, né, é uma fase. E outra coisa assim que vale dizer é que as histórias hoje às vezes têm como unidade narrativa o arco. Um arco é um pedaço de uma história, um pedaço com começo, meio e fim. Antes, às vezes, a unidade narrativa era a própria revista. O que isso significava? Que, embora a revista estivesse contando uma saga maior, nela tinha um começo, meio e fim. Mesmo isso se tornava muito mais fácil a vida de quem está começando, mas mesmo não sendo assim hoje em boa parte das histórias, não é tão complicado assim, né? Você não está pegando, sei lá, Guerra e Paz ou Crime e Castigo pelo meio, embora tenha autores que tenham essa pegada, mas no geral dá para pegar e a gente vai descobrir no passado depois, não se intimida com a cronologia não. Mas tá lá, às vezes você não quer pegar a cronologia, então séries limitadas ou graphic novels podem ser um bom começo. O que é uma série limitada? É uma série que, bom, tem começo, meio e fim, algumas edições. Uma graphic novel é uma história que sai em volume único, assim. E há várias séries assim, várias e várias. Elas saem, assim,
Hoje, aos montes, por exemplo, Y, o Último Homem. Quando eu li, saiu em 10 encadernados. Hoje está compilado em 5 encadernados, capa dura. Olha lá, graphic novel sai em várias. A Pipoca Nanquim, a editora Pipoca Nanquim, por exemplo, lança várias. Quase todo o catálogo dela é de edições únicas. A editora Mino também tem muita coisa assim. Até de super-heróis tem coisa nesse sentido, né? Às vezes uma série em 2 volumes, em 3 volumes, pensa lá, Visão do Tom King. E há editoras como a Bonelli, por exemplo, que as revistas são até mensais, mas você pode pegar de qualquer número. Tex, por exemplo, é bem assim. As histórias, cada revista quase que funciona por si. Dylan Dog também. Bom, esse foi o 6º conselho. Vamos para o 7º. Não dê muita bola para os nerds soberbos. Galera, há aquela galera que desmerece quem está começando, fica chamando de fã modinha, sei lá, fica tendo um ar soberbo, se acha, sei lá, dono do personagem, dono de um conhecimento, se sente, sei lá, especial por possuir isso. Gente, isso é uma bobeira. A maioria das pessoas não são assim, tá? A maioria das pessoas, no geral, e eu vejo isso por experiência própria, as pessoas são legais, são atenciosas, mas tem essa galera que enche o saco e às vezes atrapalha quem está se apaixonando, né? Foge desse pessoal, não dá ideia, não adianta. Não dá ibope pra essa galera, né? A maioria das pessoas não é assim. Bom, 8º, não seja você esse tipo de babaca. Porque, às vezes, quem está começando começa a agir com ar professoral e olhar para os outros que não têm o mesmo hobby, ou que não têm aquilo como, sei lá, como se ele fosse um escolhido detentor de toda uma sabedoria. Gente, isso é uma bobeira, sabe? Assim, isso é uma bobeira. Eu vejo isso às vezes em fila de filme de super-heróis. O cara lê um pouquinho de quadrinho, vejo que nem leu tanto, mas o cara lê um pouquinho de quadrinho e começa a falar com os outros de um jeito. Ah, você não entende? Gente, que bobeira isso, sabe? Nem todos vão ter o mesmo gosto, nem todos vão se aprofundar e não tem problema nenhum. As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes. Fora que fazendo isso a gente não aproxima ninguém dessa forma de arte que a gente tanto ama. Bom, 9º conselho. Ler quadrinhos é mais importante que ler sobre quadrinhos. Hoje tem um fenômeno da galera que só consome material derivado. Ou seja, a pessoa só consome vídeo no YouTube sobre quadrinho, a pessoa só consome matérias tipo qual o herói da Marvel é mais forte, mas ela não vai lá nos quadrinhos da Marvel e lê. Gente, isso assim, cara, quem sou eu para julgar os hábitos de alguém nesse contexto? Mas assim, o que vale principalmente é a obra primeira, né? Tudo isso é derivado. Tipo, o contato com a obra primeira é importante. Eu estou num canal do YouTube, eu reconheço isso. O meu canal existe para levar as pessoas às obras e também para as pessoas que leram as obras encontrarem um espaço de conversa, de aprofundamento. Mas o que interessa é a obra, é o próprio quadrinho. Sei lá, ficar só, o herói mais forte. Cara, isso pode ser até uma discussão interessante, mas assim, sem nunca ter lido uma história do herói, não sei se é tão legal assim, né? Então, ler o quadrinho é mais importante do que ler sobre o quadrinho, né? 10. Troque ideias sobre quadrinhos. Aqui entra esse aspecto, né? Porque assim, claro que falar do nosso hobby, ouvir sobre ele, ler sobre ele é legal. É um prazer derivado, mas que faz parte, né? Então bata papo com amigos sobre o que você gosta, né? Tanto com aqueles que têm o mesmo hobby que você, como às vezes com alguns que não conhecem. Mas tenta não seja chato, né? Pô, assim, tentar apresentar, dizer, cara, eu gostei muito disso, o que você acha? O cara viu um filme. Então assim, claro que é legal isso. Então leia sobre, às vezes a gente quer conhecer um pouco mais sobre a linguagem, a gente, sei lá, vai ver um vídeo no YouTube que ajuda a gente a pensar aquele quadrinho, assiste. Então, assim, tenha isso, né? Isso também faz parte, como eu disse, é algo derivado, mas faz parte. 11º conselho, não se assuste com os preços. Eu sei que isso é um negócio que às vezes incomoda muito, sabe? A gente, não cabe no nosso bolso, a gente queria ler mais. Mas primeiro, há sebos e promoções, então você não precisa comprar tudo, você não precisa comprar tudo naquela hora, não precisa comprar tudo quando sai. Isso é libertador, ter essa percepção. Mas além disso, há estratégias que o pessoal usa pouco hoje que eu acho estratégias boas, sabe? Por exemplo, emprestar e pegar emprestado. Eu, quando comecei a ler quadrinhos, eu juntei com 2 amigos, né? Já tinha mais ou menos um ano lendo, conheci essas 2 pessoas, então nós líamos, cada um comprava uma parte e nós trocávamos. É claro que a gente não vai emprestar para todo mundo, tem gente que não devolve, mas
cara, pensando isso de maneira com certos limites, é uma maneira até legal, né? Eu li muito quadrinho emprestado mesmo. Isso me ajudou muito, né, a crescer como leitor e a ter acesso a coisas que eu não teria acesso. Então, essa pode ser uma estratégia. Eu sei que muitos não gostam, cada um tem seu direito, né? Mas, cara, pensa, você está começando, né? Você não é um grande colecionador com coisas raríssimas que não podem sair da sua casa de jeito nenhum. Bom, 12º conselho. Você não é obrigado a ler e a comprar tudo. Eu já cheguei a mencionar isso antes, mas eu acho importante, né? Isso parece bobeira, mas é um sentimento comum, né? Toda hora sai alguma coisa, e sai muita coisa, há muita propaganda, muito hype, e a gente se sente perdendo oportunidade. Gente, não é bem assim, né? Com raras exceções, os quadrinhos permanecem aí por meses para serem comprados, eles ficam disponíveis. E fora que, cara, se não ler um quadrinho, ninguém vai morrer por isso também. Tem outras coisas para serem lidas, então assim, tira essa sensação de obrigatoriedade. Como eu estou dizendo, a coisa deve ser agradável. E lidar assim é algo que gera ansiedade, não é algo tão bacana, né? Bom, então é isso, né? Eu volto ao meu primeiro conselho. Você está descobrindo um continente inexplorado, cheio de aventuras, cheio de maravilhas, e é um continente que vale muito a pena. Eu sou muito apaixonado por esse continente, por essa arte que é os quadrinhos. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Teve alguns barulhinhos aqui no entorno, eu vou tentar tirar, mas não tem tanto problema. Eu gravei esse vídeo mais de uma vez, não teve tanto jeito, né? Mas como eu vou viajar durante uns dias, eu tenho que gravar hoje, não tem jeito. Mas é isso, lembro a galera, perdão, de deixar o 13º conselho aqui na descrição. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço o teu joinha, lembra do link da Amazon, caso você for fazer alguma compra nessa loja, entre por esse link, que ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, e eu a produzir a cada vez mais vídeos da melhor maneira possível. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar se achou o vídeo útil. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.